como ter um marketing de comunidade. Porque essa é a estratégia que vai fazer com que os seus clientes se tornem embaixadores da sua marca. Então, vem comigo, empreendedor. Eu sou Nathalie Azevedo e hoje eu vou compartilhar com você, no detalhinho, uma das estratégias mais poderosas que tem sido subutilizadas pela marca atual, que é o marketing de comunidade. E hoje eu vou me aprofundar nesse conceito para que você redefina a sua estratégia, para que você se posicione, para que você gire comunidades e torne seu cliente seu maior vendedor. Mas por que isso tem sido tão venerado, tão buscado, ou tá tão enraizado em grandes marcas? Porque cada vez mais no mercado que a gente está, a atenção do seu cliente é o recurso mais caro e mais escasso. Porque, gente, os números eles não mentem. As empresas que têm comunidade forte estão sempre crescendo e prosperando. Vou te dar um exemplo. A CWX acabou de sair uma pesquisa sobre ela que mostra que 76% dos consumidores, 76% de marcas, de pessoas que ainda continuam comprando dela, elas preferem o senso de comunidade. Por quê? E outra pesquisa que saiu, que 82% dos consumidores preferem marcas que desenvolvem comunidade. E se você for perguntar por que isso acontece, é porque a gente está num mundo cada vez mais tecnológico. E se você para pensar, a gente tem andado muito solitário. E esse tipo de movimento, né? Quando os clientes eles participam, quando eles se envolvem ativamente, quando eles geram essa comunidade, tem um valor para a marca, que esse cliente ele fica vitalício, segundo a Roodstop, 4,5 vezes mais. Por quê? Porque ele tem um senso de pertencimento. Porque no mundo mais tecnológico, no mundo onde as pessoas cada vez mais se sentem solitárias e estão afastadas, esse senso de pertencimento, de amabilidade, de senso comum, faz com que aquela pessoa não saia daquele ciclo, daquela comunidade, e ele compra vitaliciamente tudo que aquela marca desenvolve 4,5 vezes mais, segundo essa pesquisa. E se você for perguntar, você for refletir, porque esse é um canal, gente, de reflexão, esse não é um canal rasteiro, raso, onde não vocês simplesmente escutam o que eu falo ou passa para o próximo vídeo. Aqui é um lugar onde a gente precisa refletir sobre o mercado, onde a gente precisa se aprofundar, onde a gente precisa entender por que as coisas estão mudando, por que as pessoas estão cada vez mais mudando a sua forma de consumir, o que as grandes marcas estão fazendo para isso. Então, eu trouxe estudos muito fresquinhos, acabaram de sair, que mostram que o consumidor mudou, que mostra que as marcas que estão prosperando, as marcas que estão desenvolvendo, as marcas que estão crescendo, são marcas que estão gerando comunidade. E a gente precisa entender o porquê. A gente precisa entender que nós estamos em plena transformação da maneira como nosso cliente consome. E a gente não está mais querendo só produto e serviço. A gente está buscando, na verdade, conexão. Essa é a palavra. O consumidor está buscando conexão, pertencimento e propósito para comprar aquilo. Ele está cada vez mais atrás disso. Não é só ter o melhor produto e o melhor serviço. Por isso que as grandes marcas já se atenaram a isso e estão cada vez maior nesse movimento. Isso se dá porque o mundo está cada vez mais digital. E ele estando digital, ele está cada vez mais solitário. Então, quando você gera uma comunidade, você supre a necessidade humana de pertencimento, de bandeira. Então, se a gente for pensar em um conceito super importante, que muitas marcas, vocês dizem, mas eu tenho 600 mil seguidores, 2 milhões de seguidores. Aí entra um ponto aqui muito importante, porque a audiência ela é diferente de comunidade. Tá? Comunidade, ela surge para um senso de pertencimento,
para uma lacuna dentro de um modelo que se mudou de consumo. Se verificou no mercado que marcas que desenvolvem comunidade, elas estão crescendo, elas estão prosperando e elas estão tendo menor custo de CAC, né, de aquisição do cliente, porque aquele cliente se mantém vitalício a ele 4,5 vezes mais. E ela viu que a economia disso é absurda, vender para o mesmo cliente é 6 vezes mais barato, e vender de maneira vitalícia é muito melhor. Só que aí no mercado, alguns gurus vêm falando, mas aí então vamos atrás de seguidor, vamos atrás desse movimento. E aí vem um ponto que eu trouxe aqui de reflexão. A audiência é diferente de comunidade. E se você parar para dizer assim, o que é mais diferente? Eu não posso ter uma comunidade e ter muita audiência? Pode. Mas uma coisa não valida a outra. Porque muita gente está confundindo isso. A questão dos seguidores e a questão de membros de comunidade. Então, para você entender, vamos lá, vamos pensar assim, ó. A audiência, ela é unilateral. Como assim, Nath? Você fala e o outro escuta. É como um teatro. Eu estou no palco, por exemplo, e vocês estão assistindo passivamente. Eu espero que não. Eu espero que aqui embaixo esteja cheio de comentários, cheio de perguntas, para que as minhas consultoras possam ajudar vocês no desenvolvimento. Mas é unilateral. Agora, a comunidade não. Ela é multidirecional. Por quê? Porque os membros interagem entre si. Vocês criam valores, por exemplo, lá na nossa comunidade do Guiar, as pessoas interagem, as pessoas têm produtos em comuns, as pessoas têm valores em comuns, defendem as mesmas coisas, entendeu? Então, eles criam valores entre si, né? Eles estão presentes, eles se envolvem numa identidade coletiva, e essa identidade está em torno de quem? Da sua marca. Então, pensa assim, se sua marca desaparecesse amanhã, sua audiência simplesmente seguiria para o próximo criador de conteúdo? Pensa comigo. Agora, se a sua marca é uma comunidade, a própria comunidade, ela sentiria a perda profundamente, mas ela mesma se mobilizaria para manter o movimento vivo, ou seja, para manter a marca viva, para entender a marca, para deixar de pé todos os valores. Traz isso, Nath, para um caso real. Por exemplo, a Luleleon, não, peraí, Lulelemon, Lululemon, eu acho que é isso, eu estou tentando lembrar. Ela, quando você pensa assim, roupa, movimento, bem-estar, a eita, gente, não sai, gente. A Lululemon, ela transcendeu o status de marca de uma roupa esportiva normal. Ela se tornou um epicentro, ou seja, um centro de tudo do movimento do bem-estar. E como? Como eles conseguiram fazer isso? Eles criaram um programa de embaixadores locais, instrutores de yoga, personal trainer, atletas que lideraram aulas gratuitas na loja, de maneira física e online. E esses embaixadores não apenas eram grandes garotos propagandas, como eram líderes comunitários que foram criando conexões genuínas com aquele ambiente. A marca desenvolveu eventos, sessões de exercício gratuitas. Esses exercícios aconteciam em parques, em espaços públicos, reuniram milhares de pessoas. Durante a pandemia, rapidamente eles pivotaram para sessões dessas mesmas aulas virtuais, mantendo a comunidade unida mesmo à distância. E sabe qual foi o resultado disso? Uma taxa de retenção de 88% dos clientes. A média do varejo, quando a gente fala em retenção, é em média de 20%. Ou seja, consumidores começaram a gastar 30% mais do que gastam na concorrência. Então, esse caso
precisa ser revisto. Ele começou no movimento de servir, no movimento de comunidade, todos os líderes locais fizeram eles serem defensores e líderes da marca. E isso, inevitavelmente, gerou um engajamento, um pertencimento, que fizeram com que eles tivessem 80% de retenção e 30% mais venda do que os seus concorrentes. Né? Eu posso trazer outras marcas, por exemplo, a Glossier. A marca é construída, quando você pensa assim, em construção de comunidade, a Emily, por exemplo, ele começou um blog de beleza chamado Intor de Gloss. Antes mesmo de ter um único produto, ela já começou esse blog. Ela construiu uma comunidade apaixonada, gente, entusiasmada com essa questão da beleza. Por quê? Porque lá no blog ela gerava a rotina dela, as dicas de como a pessoa fazer melhor. E aí isso começou finalmente virar uma rotina, e dentro dessa rotina, então quando ela começou a colocar as rotinas delas, as dicas, antes mesmo dela lançar o produto. Ou seja, ela primeiro serviu, ela primeiro engajou a comunidade, ela primeiro colocou no seu blog, ela fez com que aquele público desejasse. Aí, quando finalmente ela lançou o produto, todo ele foi vendido imediatamente. Né? Foi um dos, por exemplo, o negócio lá que ela vendeu, que eu esqueci o nome, foi um dos produtos mais vendidos, que era como se fosse um limpador facial dos sonhos. E hoje ela mantém todo esse fórum, onde os clientes vão sugerindo novos produtos. E aí, o que ela faz? Ela já vende com o público comprador. Gente, a gente pode fazer isso na nossa empresa. A gente pode fortalecer o centro de comunidade. Todos esses cases que eu estou trazendo é para vocês terem ideias no negócio de vocês. Então, por exemplo, você pode estar fazendo esse centro de comunidade, trazer líderes locais, fazer sistemas de embaixadas, pode usar a ideia dela de movimentar a primeira comunidade antes de lançar um produto. Uma vez que você lança um produto, foi um sucesso, você continuar engajando a comunidade para que a comunidade escolha qual é o novo produto, qual é a nova cor, qual é a nova textura. Porque quando esse produto sair, simplesmente, meu amor, ele já sai com o público comprador, porque o próprio cliente acredita no pertencimento, acredita no envolvimento e se sente responsável pela divulgação, pela participação no produto. Sabe qual foi o resultado dela? Essa empresa cresceu 600% em 4 anos, com investimento mínimo de publicidade. Vou te dar outro exemplo, a Nubank. Gente, a Nubank é a empresa, foi a revolução brasileira. Ela é do Brasil. E ela é um caso exemplar para a gente se estudar. Porque além do produto ser inovador, eles construíram uma comunidade Nubank. Ou seja, um fórum onde os clientes compartilham dicas financeiras. Nesse fórum, eles colocam suas dúvidas, eles resolvem suas dúvidas, eles se comunicam entre eles, ajudando um ao outro a trazer melhorias. No Nubank tem o programa de amigo do Roxinho, onde esse programa ele seleciona clientes apaixonados que tentam novos recursos. Nesse amigo do Roxinho, eles colocam os clientes para participar de novos lançamentos. Ele oferece, ele traz esses clientes para que esses clientes deem os feedbacks diretos para os desenvolvedores. Ou seja, ele engaja esses membros, mesmo amigo do Roxinho, ele vai se sentir, obviamente, parte da construção do banco. E aí ele vai se tornar um defensor fervoroso. Ele participou de todo o desenvolvimento do produto e serviço, ele deu pitáculo no banco, o banco saiu de uma postura distante e vem para uma postura mais próxima do cliente. Aí vocês sabem, que o Nubank hoje, ele no NPS dele,
ele tem 85% de pontos, ou seja, dentro do setor financeiro, que é o setor que tem mais reclamação, ele simplesmente cresceu mais de 200% só por indicação e de maneira orgânica. Ou seja, cada novo cliente traz em média 2,4 mais clientes para o banco, sem nenhuma divulgação. Ou seja, eles podem divulgar outros produtos, outros serviços, mas eles não divulgam para abertura de conta, para trazer cliente. Quem faz isso é o movimento. Nath, eu já vi 3 grandes exemplos. Eu podia passar a tarde toda aqui mostrando para vocês outros exemplos, mostrando porque isso vai fazer você crescer, vender mais para o mesmo cliente, porque a forma do cliente mudou, mas eu quero ir para a prática. Quais são os 4 pilares para que você, aí no seu negócio, consiga montar a comunidade? Então, para você conseguir montar essa comunidade, você vai precisar de 4 elementos que são fundamentais na construção disso. Primeiro, você tem que ter um propósito e compartilhar ele. Toda a comunidade, ela precisa se unir em torno de um algo, de um produto em si. A protagonista não vende mais. Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Ser protagonista hoje não é mais aquela loja que coloca as roupas em outdoors. Hoje, cada vez mais, as lojas que são protagonistas são aquelas que se mobilizam em torno desse propósito. Ou seja, as pessoas se mobilizam em torno de uma conservação de um ambiente. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um propósito, a gente sabe que a indústria têxtil é a indústria que consome mais água. É uma indústria extremamente agressiva para o meio ambiente. Então, tu lança uma roupa, tu lança um movimento em prol do meio ambiente, por exemplo. Você começa a lançar um movimento que, dentro da sua instituição, que é melhor consertar roupa do que comprar uma nova, por exemplo. Isso é uma bandeira, isso é um propósito. E aí você começa a incentivar isso dentro da instituição. Aí você diz que cada 1% de toda a venda vai para essas causas ambientais. Quem trouxer uma roupa para consertar ganha tanto de desconto. Isso cria um movimento, ou seja, um propósito compartilhado. E esse propósito cria o quê? Conexão emocional profunda. Os clientes não compram de uma protagonista apenas pela qualidade, mas porque sente que faz parte do movimento. Nesse caso, um movimento que protege o planeta. Então, para você encontrar o seu propósito, pergunta assim: agora, que mudança eu quero ver no mundo junto com o meu cliente? Quais os valores profundos eu compartilho com ele? Se você tem a resposta disso, você acabou de estabelecer o primeiro pilar de um marketing de comunidade. Vou repetir, Nath, não entendi. Vamos lá. Você vai perguntar agora qual é a mudança que você quer fazer no mundo junto com o seu cliente. No caso dessa loja, ele quer conservar o meio ambiente, beleza? E quais os valores profundos você quer compartilhar com o seu cliente? O segundo pilar é você criar um espaço para que essas conexões estratégicas aconteçam. Porque a sua comunidade ela precisa ter uma casa, ela precisa ter um espaço onde os membros vão poder se encontrar, vão poder interagir. Estes podem ser esses espaços digitais, por exemplo, o Lego, ele permite que os seus fãs compartilhem criações, votem em novos conjuntos e conversem com o design da empresa. A plataforma proprietária do Peloton, acho que é isso, conecta ciclistas que podem competir virtualmente e celebrar as conquistas junto. Então, precisa ter um espaço. Pode ser digital, Nath? Pode. Por exemplo, Harley Davidson, ele tem um espaço físico. Então, o que é que ele faz? Ele organiza passeios, locais, encontros de motociclistas regionais,
porque aí eles podem compartilhar suas histórias, podem criar laços duradouros. A Nike, por exemplo, organiza corridas comunitárias semanalmente. Nath, pode ser híbrido? Pode. A Apple, por exemplo, combina as lojas físicas no evento do Today Apple e os fóruns online, onde os consumidores se envolvem nos problemas um do outro. A chave aqui é você escolher um lugar que alinhe com o comportamento natural do seu público e que facilite a interação deles com o que você deseja fomentar. O terceiro pilar é o pilar dos rituais, né, das tradições significativas. Por quê? Porque esses rituais eles vão criar momentos recorrentes que vão fortalecer a identidade coletiva do seu cliente, a identidade coletiva, perdão, da marca. O Starbucks, por exemplo, transformou um lançamento sazonal de bebida em um evento cultural que vai gerando expectativa no seu cliente. Então, você sabe que de tempos em tempos, naquele movimento trimestral, vai se lançar uma nova experiência para o cliente, uma nova bebida, um novo conceito. A Sephora, por exemplo, criou rituais de maquiagem, né, chamado Make of the Day, eu acredito que é isso, que são desafios mensais que incentivam membros a compartilhar looks e técnicas novas. Até mesmo um simples ato de, como é o nome daquilo? De se maquiar no dia a dia. Se você posta, traz uma técnica mais rápido, por exemplo, você posta lá. A Apple, ela tem rituais com embalagens meticulosamente projetadas, e tudo isso faz parte da experiência da comunidade. Tanto que existem milhões de vídeos das pessoas desembalando seus Apples. Por exemplo, no YouTube, é só você procurar aí. Então, para você criar o seu ritual, você precisa identificar os momentos naturais do ciclo da vida do seu cliente, que possa ser celebrado e transformado e incluso dentro do seu produto, compartilhando essas experiências, mostrando que a marca se importa com o dia a dia dele. E o quarto pilar é o sistema de reconhecimento e recompensa. Comunidades prósperas reconhecem e valorizam a contribuição dos seus membros. O programa de especialistas, por exemplo, da Microsoft, certifica profissionais em diferentes tecnologias, dando a eles um status, acesso exclusivo a eventos e até influência no desenvolvimento de seus produtos. Se a gente for pensar como é o nome daquela empresa? Duolingo. Ele implementou um sistema de gamificação com ligas competitivas, ou seja, eles transformam o aprendizado do idioma em uma jornada que é compartilhada com outros estudantes. E a partir disso, cria premiações. A comunidade é desenvolvida através de um sistema. E esse sistema pode ser vários sistemas de pontos, de reconhecimento, de ajuda, enfim. Mas você precisa ajudar o teu cliente a resolver o problema dele, trazendo ele num senso de pertencimento e reconhecendo, dando a ele movimento exclusivo. O reconhecimento, gente, não precisa só ser material. Pode ser status de visibilidade, acessos mais frequentes a determinadas coisas, reconhecimento financeiro. Você precisa entender como é que isso vai funcionar para você. Nath, como é que eu implemento isso do zero para tornar a minha comunidade uma comunidade vibrante? Então, vamos lá. Qual vai ser o passo a passo para você implementar uma estratégia para você fazer isso na sua empresa? Primeiro, defina o seu porquê comunitário. Comece com o exercício do ciclo dourado, adaptando para a comunidade essa é a tua pergunta. Por que sua comunidade deveria existir? Além de vender mais, pelo amor de Deus. Como ela agregará um valor único para os seus membros? O que vocês farão concretamente junto? Isso é importantíssimo, isso é a base de toda a comunidade. Por exemplo, uma marca de café poderia definir
O porquê democratizar a cultura do café, especial e tornar-se acessível a todos. O como, compartilhando o conhecimento, desmistificando termos técnicos e celebrando desde do barista profissional ao entusiasmo casual. O que? Em workshops mensais, guias de degustação, desafios de preparo caseiro e encontros na cafeteria. Você precisa ter isso claro para formar essa sua comunidade. O segundo passo que você tem que fazer é o mapeamento, ou seja, o mapeamento profundo do seu público. Além das personas do marketing, né, que a gente tem, as personas tradicionais, cria as personas da tua comunidade, né? Quais os problemas que elas estão tentando resolver? E quais os problemas que elas vão resolver junto com você? Onde eles se reúnem? Onde eles se reúnem naturalmente? Quais são as motivações para participar de uma comunidade? Quais as habilidades ou conhecimento eles poderiam compartilhar entre si? Eu estou indo com você para que você crie isso, para que você consiga estruturar, para que você consiga fazer. Você já entendeu o quanto isso é importante? Só que você precisa responder as perguntas que eu estou lhe fazendo. O para quê, o porquê, o onde e o quando. Porque a partir disso você vai criar comunidades assertivas, você vai criar comunidades claras, você vai buscar um movimento claro, né? Você vai buscar a plataforma certa, você vai buscar o lugar correto, você vai buscar a forma de se comunicar de uma maneira adequada, você vai premiar de acordo com a necessidade, com aquilo que de fato necessita. E você pode fazer tudo isso simplesmente ouvindo o teu cliente, entendendo o teu cliente, priorizando o teu cliente, priorizando a nova forma. Nath, mas como é que eu faço isso? Grupo de WhatsApp. Perguntando, MVP, por exemplo, tem inteligências artificiais que fazem toda essa tua análise. Começa onde seu público está. Se eles estão ativos no Instagram, inicia lá, cria um grupo fechado, coloca migrando as pessoas para lá, traz a ideia, traz os fundamentos, traz o comportamento, a necessidade dele para esse jogo e vai construindo em cima das perguntas que eu te fiz, mas quem vai responder? Você junto com eles. Traz eles para jogo e me conta aqui embaixo, de verdade, o quanto essas ideias vão mexer o teu ponteiro e uma vez aplicados, o quanto você cresceu. Me conta que eu quero saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo.